Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Olá, sejam bem-vindos ao 8º episódio do programa Além do Briefing. A gente está acostumado aqui no programa a falar sobre estratégia de marketing, a falar sobre estratégias de crescimento para empresas, sobre vendas, enfim, negócios. E hoje eu trago aqui um papo que está um pouquinho diferente desse nosso conceito, mas que também fala sobre crescimento. Mas não o crescimento em si de uma empresa ou de um negócio. A gente fala sobre o crescimento como pessoa, como ser humano. E para tratar sobre esse assunto de crescimento, a gente não tem como não falar sobre as questões emocionais, sobre a saúde mental, sobre propósito de vida e, claro, também sobre espiritualidade. Eu sei que esse é um assunto que às vezes causa uma certa divergência de opiniões, mas a gente vai hoje falar de uma forma bem especial aqui para vocês. E para trocar essa ideia com a gente, eu trago aqui hoje um convidado que é muito especial. Ele que é doutor, acho que é a primeira vez que eu entrevisto ou que eu falo com um doutor de verdade. Ele que é o Alex Zompero, doutor em neuropsicanálise e saúde emocional, professor universitário. E ele está acostumado no dia a dia a ajudar líderes e profissionais a superarem bloqueios emocionais, padrões inconsistentes e autossabotagem que afetam diretamente suas decisões e relações pessoais e profissionais. Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui hoje. A gente já se conhece há um bom tempo. Mas para a gente entender um pouquinho, né? A gente tem aqui muitas coisas interessantes para falar hoje. Mas antes da gente partir para assunto sobre espiritualidade, sobre saúde mental, sobre a sua área de atuação nesse momento, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente de onde vem o Alex. Eu me considero lemense, né? Há 14 anos que eu moro aqui. Então já é lemense. Já sou lemense. Já é lemense. Tenho um carinho imenso, uma cidade que me acolheu muito, né? Mas eu sou de Americana, né? Nascido em Americana, minha família é toda de Americana. Então, eu vim do mundo corporativo, né? Muito jovem, eu falo com 22 anos, eu tive a honra, a oportunidade de ser coordenador de uma multinacional, que é o Buscapé. Lá eu liderava uma equipe, então já comecei ali com gestão de pessoas, né? E foi onde um berço mesmo, que eu aprendi muito, que eu desenvolvi muito conhecimento, entender esse mundo corporativo. Então, ali eu falo que foi a minha formação inicial, né, na área da gestão. Então, minha primeira formação foi em administração de empresa. E que, durante a minha formação, eu gostava muito de recursos humanos e marketing. Isso eram as duas coisas que eu sempre fui muito conectado e apaixonado. E aí, vim para o mundo acadêmico, comecei a dar aula, ministrar aulas nesse ramo, né? E vou compactar para você entender até hoje, né? Porque eu acho que tem uma longa jornada aí, né? É longa. Uma longa história. A gente quer saber todos os detalhes, mas pode ser resumido, não tem problema. É um programa inteiro falando. E aí, num certo momento, eu comecei a procurar terapia por conta do meu desenvolvimento em sala de aula, né? Porque eu comecei com 23 anos da aula. E aí eu tinha uma questão assim, será que eu estou ensinando bem? Não te confundiam com aluno, não? Muitas vezes, muito. Jovem, né? Muito. E senta, né? Você é aluno, tá brincando aqui na frente. Não, eu sou professor e tal. Então, eu tinha aquela questão do ensinar, né? Eu ficava com muita dúvida. Será que eu estou ensinando realmente? Será que eu tenho competência para estar aqui na frente? E aí, em processo terapêutico, a minha terapeuta, ela me pontuou, falou, olha, você tem um perfil muito grande de coach, né? Você sabe, estava no início do coach no Brasil. Eu falei, não sei, vou pesquisar. Pesquisei, fui fazer minha formação, e aí eu comecei a atender no âmbito empresarial, né? Empresários, gestores. E quem é formado em coach, a gente sabe que usa realmente dentro, né,
das regras, sabe que a gente trabalha sempre futuro, né? E quando a gente entra dentro, migra a questão de passado da vida da pessoa, é um campo onde o coach ele não tem essa formação, ele não tem esse preparo, né? E aí então eu chegava para o empresário e falava, olha, a partir de agora você tem que procurar um terapeuta para poder desenvolver, para que eu possa ajudar você, né, nessa transição, nesse momento que você está dentro aqui da empresa e tal. E ele fala, não, Alex, mas eu queria continuar com você. E aí eu falei, eu não tenho informação para isso. Então eu vi uma oportunidade de negócio. Uhum. E aí eu fui estudar. Aí fui fazer a psicanálise, entrei na psicanálise, me apaixonei esse universo. E aí fui para neuro, e aí fui fazer meu mestrado, e fui fazer o doutorado, e cá estou. Sensacional. Bom, acelerou, né, o processo ali agora na fala, mas tem uma questão muito interessante quando eu te fiz o convite, eu falei assim, olha, eu queria muito falar sobre essa questão da espiritualidade ligada ao ambiente corporativo. Certo. E aí tem um ponto que, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala sobre espiritualidade, existe alguns bloqueios em relação a isso. Porque algumas pessoas veem a espiritualidade como uma religião, né, como uma crença ali e tal, ou como uma doutrina, perdão. E eu não acredito na espiritualidade desta forma, né? Eu acredito que a espiritualidade ela está presente dentro de qualquer crença que seja em termos de religião, né? Só que cada uma vê a espiritualidade de uma forma, né? Ou tem as suas próprias crenças e tudo mais. E aí eu acredito que quando te fiz o convite, eu via uma grande possibilidade de a gente trazer esse assunto para o nosso telespectador ali. Esse nome é meio estranho, né? Telespectador, né? Enfim, deu para entender, né? Mas porque, assim, tá totalmente ligado ao que a gente fala do Além do Briefing. Por quê? Quando a gente fala de espiritualidade, isso nunca tá no briefing, né? Isso nunca tá numa pauta de reunião. Mas ela tá presente quando você para pensar que todo mundo que está dentro de uma reunião ou tomando uma decisão de um negócio tem as suas próprias crenças, seus próprios desafios, seus próprios monstros na cabeça que ele precisa lidar. E eu acho que conecta completamente com o assunto, né? E já te causa aqui, já vou te fazer uma pergunta antes da gente avançar com outros detalhes, mas você falou agora um pouco sobre a sua jornada de trabalho, como que chegou na neuropsicanálise e como que a espiritualidade entrou nessa jogada. Tá, ótimo. Quando você me questionou, né, para poder vir aqui, eu achei muito interessante, porque é um tabu esse assunto, primeiro. Falar isso dentro das empresas, você tem que ir com muita calma, porque o que eu falo? Para todo mundo, todos os pacientes. Quando a gente não tem informação, a gente não sabe realmente o que é. E aí, igualzinho você falou, a espiritualidade, nós não estamos falando de bandeira religiosa, nós estamos falando de doutrina, não estamos falando nada. Eu vou explicar de um jeito e já te respondo só para todo mundo entender, para a gente quebrar. Excelente. Eu acho muito legal essa explicação que eu vou fazer, porque eu acho que quem julga sem informação vai começar a refletir de uma forma diferente. E eu acho que isso é importante. Porque todo mundo gosta de julgar, mas julga baseado em quê? Numa base, numa doutrina que a pessoa desenvolveu ali ao longo da sua jornada. Mas quando tem outra informação, faz ela questionar. Então é o seguinte, existem 3 tipos de inteligência. A gente tem a inteligência, o QI, que é medido pela questão de raciocínio lógico, sabe? Com certeza alguém já fez, né, um questionário, um teste para saber a pontuação. Aquilo é muito primário. Depois a gente tem a inteligência emocional, que aí todo mundo fala, explodiu, né? Então, que é a segunda inteligência. E a gente tem uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, nós estamos falando de religião. Então, a gente tem pesquisa em Harvard, tem livros de uma doutora em Harvard provando isso da inteligência espiritual nos empresários. Então, todo mundo que se conecta comigo, que são empresários, muitas vezes eles todos já falam, olha, você conectou comigo porque você tem um propósito de vida. Porque a gente pode modificar para a pessoa entender a espiritualidade por integralidade. Você é composto de corpo, né? Sim. De mente, ação e uma energia. Sim, uma energia sutil, vamos dizer isso, que traz para você, em alguns momentos, algumas ideias, algumas reflexões. Eu gosto muito de explicar essa inteligência
espiritual focado em alguns empresários. Existem alguns empresários que atuam nisso. Se a gente olhar, né, eu vi aqui que você está com esse laptop. Se a gente for olhar a história da Apple, ela é baseada na inteligência espiritual. Até a formação do logo, o motivo desse nome, tem toda uma explicação. Então, o que vem ser a espiritualidade? É você integrado com você, com o seu propósito de vida. Então, chega muitos pacientes que são empresários, gestores, eles não têm propósito de vida. Não tem o foco aonde ele quer chegar. Então, aonde chegou a espiritualidade, né? O que eu sou muito espiritualizado, principalmente nos atendimentos, quem são meus pacientes percebe, porque é uma troca de energia. Sim. E essa troca de energia nos torna quando estamos conscientes. Eu trago uma consciência para você num processo e eu preciso estar consciente, porque eu sou um condutor, eu sou uma ferramenta ali para você. Sim, perfeito. Deu para entender? Deu. Fez sentido? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, pode mandar pelo chat, tanto no aplicativo da TV quanto aqui pelo YouTube, tá? E aí a gente vai questionando o Alex aqui. E como que tudo isso que você explicou, né, sobre a questão da espiritualidade entrou realmente através desse contato com os empresários? Como que você descobriu esse terceiro nível de inteligência? Como que isso surgiu ali dentro da sua atuação? Durante a minha formação, a gente tem uma disciplina focada nisso, e aí eu quis aprofundar. Aí onde eu fui estudar mais por fora para entender, para poder ser esse instrumento para ajudar as pessoas. A Janine Souza mandou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante também, que é o seguinte, ó: já ouvi em algum lugar uma maneira de trancar seu próprio campo energético para receber menos influência externa. Sabe se existe mesmo uma maneira? Existem várias maneiras, né? O ensino tem um padrão que eu ensino para todo mundo, assim, meus pacientes, né? E todos eles trazem um grande resultado, que é você se colocar numa pirâmide de proteção. Então, você sai de casa, você imagina uma pirâmide, né? E você fala, olha, né? Me coloco dentro dessa pirâmide de proteção e aí você vai trabalhar. Aí você pode colocar a sua empresa numa pirâmide, a sua família, a sua casa, o que você achar, né, condizente ali para aquele momento. Tem uma reunião importante, se coloca ali, se protege. E aí essa questão da energia que você estava falando, lógico, você vai no estabelecimento, você dentro da empresa, do departamento, você tem aquela energia. Tem aquele peso, porque nós somos energia. Então, você está pensando positivo, eu estou pensando negativo, como que tá? Mas estamos todos positivos, estamos felizes, mas estamos todos negativos. Aconteceu um assunto numa reunião meio complicado, vai ter ali um processo de demissão na empresa. Como que é aquele clima? Fica uma questão pesada. Sim. Né? Então, você tem que entender, é o que eu falo, nós somos os condutores de energia. E agora, neste momento, para analisar como que está a sua condução. Está positivo? Está negativo? Está mediano? E como que você conduz energia? Através do pensamento. A forma como você pensa. A forma como que você está emanando. Porque você tem o controle da sua mente. Exato. Eu, complementando essa sua fala, quando a gente está, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo, né? Vamos imaginar uma situação onde você tem um líder de um departamento, por exemplo, né? Normalmente, os bloqueios que um líder encontra, eles na mente dele, bloqueios ali emocionais, existe mais ou menos um padrão nisso? Esses bloqueios tendem a se repetir, por exemplo... bom, eu não sou capaz de liderar essa equipe. Bom, eu tenho uma equipe que não me performa legal. Isso é meio padrão. Quais são os bloqueios mais comuns? E aí depois, lá no final dessa resposta, como que, por exemplo, eu posso... Você falou da questão de pensamento, né? Basta eu simplesmente pensar positivo no lugar de um gestor, por exemplo, que isso se resolve? Como que eu conduzo uma situação dessa, por exemplo? Várias explicações. Eu porque sei, por isso que eu quis fazer a pergunta. Bem complexo. Vai um bloco inteiro para responder. Praticamente. Tem problema, a galera vai gostar da resposta. Não, mas é muito interessante o que você perguntou. Então, a gente vai assim, ó. Cada indivíduo, ele é singular.
Eu preciso entender nesse gestor quais são os traumas, porque aí eu vou fazer uma investigação para identificar por que ele não está performando, a equipe dele não está. Porque tem trauma aí. Tem alguma condução. E não é de hoje, é um histórico. Para você entender, a psicanálise a gente trabalha com o nosso inconsciente. Então, a nossa mente ela é dividida em 2 aspectos. 5% mente consciente, por exemplo, você está com frio, está com calor, está com fome, né? O que está consciente agora. E 95% inconsciente. Nós trabalhamos esses 95%, que ao acúmulo, ao longo da sua vida, está tudo sendo registrado ali. Então, a gente pega um gestor que está com dificuldade de performar, alguma coisa está nesses 95%, a gente vai identificar. E pode ser N situações, N coisas. Então, identificamos, vamos trabalhar aquilo lá, ok? Bom, esse é um primeiro passo. Aí eu me identifiquei muito com a questão de marketing. Primeiro, vamos analisar, né? Vamos analisar. Como que eu vou falar o que está errado se eu não vou analisar, né? E não posso falar que conectado, assim. Todo mundo é desse jeito. Sim. Porque a sua vida é diferente da minha, que é de outra pessoa que está nos assistindo. Cada um tem uma formação, né? Um caminhar. Sim. Agora, um segundo momento é o seguinte. Você está na empresa certa, com o seu chefe certo, trabalhando... Isso é inevitável. A gente sempre está no lugar que a gente precisa para se desenvolver. E aí, entendendo que são ciclos. Exato. A vida é cheia de ciclos. Então, naquele ciclo ali, aí o que acontece? É muito legal uma pessoa que fala, eu quero sair da empresa, estou insatisfeito. O que acontece? Eu falei, o que você aprendeu nessa empresa? Você já fechou o ciclo? Não, então vamos olhar para isso. O que você precisa aprender? Porque a hora que você aprender o que tem nessa empresa... Aí o seu ciclo encerra e você vai partir para um outro momento. E a mesma coisa para um gestor. Eu tenho essa minha equipe. Por que eu tenho essa equipe? O que ela agrega para mim e o que eu tenho que aprender com ela? Sim. Entendeu? Perfeito. E aí a última pergunta é da energia, né? Só pensar... Basta eu só pensar positivo que essa equipe vai performar ali, ou que eu vou dar resultado, ou existe algo que eu preciso fazer com mais frequência, por exemplo? Ou se eu pensar uma vez só, já vai estar tudo resolvido? Não. É um hábito que você precisa desenvolver. Não é só pensar uma vez que o negócio vai florescer. Não, eu tive essa pergunta proposital para essa resposta, porque a gente vive num momento do imediatismo. Então, tudo que você olha na internet, a solução está para ontem. Eu venho falando sobre isso, sobre a questão dos gurus, né? E de forma assim, eles vendem uma ideia de que tudo pode se resolver com 2 cliques. O primeiro clique para comprar, o segundo para dar ok no cartão, né? E aí entra toda uma frustração disso. E às vezes o que era para ser resolvido se torna um problema ainda maior, né? Sim. Porque todo mundo vende a questão do imediatismo, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, justamente para você falar um pouco a respeito de que não é bem por aí, né? Isso não existe. Na realidade, né? Acontece. É muito engraçado. Hoje eu atendi uma executiva e ela falou, Alex, que engraçado, antes estava dando tudo certo, né? E agora, o que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu expliquei para ela, olha, naquele momento, você estava nessa situação, vibrando dessa forma, fazendo as atividades que eu propus para você e você estava colhendo resultado. A partir do momento que você colheu o resultado, você parou. Porque agora eu atingi o que eu queria. Estagnou. Entrou ali na sua zona de conforto. Aí ela falou, é verdade, eu parei mesmo. Eu falei, então. E aí tem uma outra coisa que é muito interessante. Tudo na vida é uma evolução. E é como se fosse uma escola. Você tem que fazer uma prova para poder passar de ano. E aí você vai para o segundo, para o terceiro. Na vida é a mesma coisa. Você está ali, se dedicando àquilo. Conseguiu o que quer. Você vai passar por um teste, por um período. E como que você vai encarar aquilo? Você está preparado para encarar aquela fase? E muitas vezes é nesse momento que a pessoa não tem a inteligência emocional, que é a segunda inteligência, que ela desaba. Que ela fala, não, mas agora me dediquei, o resultado e agora caiu, eu não mereço isso. Não, você tinha uma prova. Você passou porque você já tem todo o ferramental para passar aquilo lá. Só que você se entrega. Sim, entendeu? Entendi. Essa questão do propósito, ele então deveria ser entendido como uma forma contínua, né? Sempre. O propósito, você pode ter um propósito maior lá no final, mas ele sempre quebrado em ciclos para que você tenha uma renovação dos seus novos aprendizados para aquele novo ciclo, né? E aí você acaba não estagnando, né? Esse deveria ser o pensamento comum, né? O correto, diria, né? Mas não é.
Infelizmente, não é isso que acontece. E quando a gente olha para um gestor, ele precisa ser o próprio propósito, ele precisa ser a própria marca, a própria empresa, né? Falando de marca, ele precisa... Sim. Ele é um primeiro momento. Porque a energia dele é que vai influenciar as outras pessoas. Sim. Então, se ele é uma pessoa... Como que ele vai motivar uma equipe se ele não estiver propriamente motivado? Né? E para ele estar motivado, ele tem que se conhecer. E Sim. garanto para você, 99% das pessoas, elas não se conhecem. Elas e não tem a ver só com dinheiro, né? A motivação não está ligada na questão de grana, né? O propósito tem que ser maior que isso, né? Com certeza. Para te dar energia para... O dinheiro é uma consequência. É Sim. uma consequência de uma boa ação, de um bom trabalho. E ele é um meio. Sim. Mas, antes de tudo, para você atingir aquilo, você precisa estar conectado com você, com o seu propósito, quem você é. Eu assisti um documentário esses dias, na verdade, um filme, contando a história da Anitta, não sei se você assistiu. E aí, não me julguem, tá? Eu gostei muito, inclusive, porque tem uma parte onde ela fala sobre isso. Ela tinha tudo, carreira, fama, etc., e ela não se sentia completa. Ela se sentia, pô, eu consegui tudo isso, eu ainda tenho um vazio aqui, né? E eu queria que você trouxesse um pouco dessa fala, né? Porque eu acho que quando a gente toca nesse assunto da questão emocional, muitas das cobranças que a própria pessoa coloca na mente dela, né? Muitas vezes por uma série de fatores que aconteceram e que ela, óbvio, né? Tem os momentos... Mas ela sente que ela não está feliz, né? Seja dentro de uma empresa, ou seja dentro de um relacionamento, enfim, dentro de uma profissão. E ela quer mudar de profissão porque ela sabe que a outra coisa ali deixa ela mais feliz, etc, né? Normalmente, essa mudança vem de fora para dentro ou vem de dentro para fora? Todo mundo vai passar por esse processo de insatisfação, porque todo mundo precisa avançar. Passar de nível, certo? Sim. Então, isso o mais latente, ela começa interno, esse incômodo. Nossa, não estou satisfeito nessa empresa, esse relacionamento para mim não está fazendo mais sentido, essa casa, né? Vem esse questionamento interno. Porém, ela está visualizando tudo que está no externo. Está sendo sinais para ela poder identificar. Só que qual que é o erro do ser humano? Muitas vezes ele vai buscar isso, ele não vai buscar resolver num processo talvez terapêutico, olhar para ele, identificar, o que está acontecendo? Por que eu estou insatisfeito dessa forma? Né? Então, ele vai procurar aí os seus vícios, um consumo, então ele vai buscar prazeres momentâneos. E que uma válvula de escape para aquilo. E hoje a gente tem muitos vícios assim que imagináveis, eu vejo dentro do consultório, que são coisas por esse fator, para a pessoa não se enxergar, ela não querer olhar para ela. Entendeu? Sim, Mas começa internamente. Começa internamente. Né? A cobrança vem, né? Isso. Eu vejo que existe também, aí você falou dela buscar os fatores externos ali que comprovam aquela decisão, antes até dela buscar um vício, ou ela acabar caindo numa dessas, mas aí ela se choca, por exemplo, com o Instagram, onde o mundo perfeito, onde todo mundo não tem problemas, onde todo mundo vive uma maravilha de vida, e aí ela começa a gerar tudo aquilo que ela tá dentro dela, ela compara o relacionamento do fulano com a ciclana, que é perfeito, na rede social, ela compara a profissão do outro, ela compara a viagem, ela compara o carro, enfim, tudo isso gera ainda mais desconforto, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto muito delicado pra gente falar, né? Porque a gente não tá vivendo a vida dos outros ali, mas você enfrenta isso todo santo dia no consultório, por exemplo, num atendimento, né? Sim. Então, quando a pessoa está num processo, quando ela tem inteligência espiritual, isso é irrelevante para ela, porque ela olha aquilo e aquilo já não afeta mais. Então, hoje, uma pessoa que olha para o Instagram e fica comparando a vida, ela não tem inteligência, nem emocional e nem espiritual. Ela tá literalmente perdida naquilo ali. Totalmente perdida. Então, se você já é um vício. Já se torna um vício. Já se torna um vício. E essa questão do comparar, né, é muito complicado. Então, aí a gente já tem uma outra personalidade ali, essa pessoa se comparando, muitas vezes ela não se ama, ela não se valoriza, e aí ela cria muita expectativa.
E quando a gente cria muita expectativa e as expectativas não são atendidas, eu entro num processo de culpa. E aí a gente entra em outras patologias Você mentais. começa a se culpar, né? Aí você entra num... E a tendência é que a energia fique Cai. cada vez Não, pior, né? Porque você tá ali, querendo ou não, você tá desejando a vida do outro. Exato. Não é? Você tá ali olhando e fala, pô, eu não tenho, a outra pessoa tem. Então já baixa a sua frequência energética. Exato. Entendeu? E aí o que acontece? É muito engraçado que, assim, energia é energia, conexão. Então, se você entrou dentro desse campo, né, de comparação, vai aparecer mais coisas para você comparar. Não vai faltar, né? Não vai Porque faltar mais vai estímulo, ter. né? Você vai comparar até porque que a orelha do cachorro do vizinho é mais bonita que a do Sim. seu cachorro. E a né? gente olhando para o lado do marketing é fantástico, né? Sim. Por conta disso, que eu Exato. identifico ali uma necessidade sua e vou te mostrando a todo momento ali que você precisa ter aquele produto, que você precisa consumir aquilo lá. A gente acredita, eu falo, por isso que existe essa conexão, né, do assunto, porque o marketing também a gente trabalha com vertentes que são do conceito que a gente às vezes não vê. Eu já pensei várias vezes em não usar essa termologia, porque tem esse preconceito ainda, né? Eu já tive várias negações. Ah, você não vai fazer palestra na minha empresa porque você tem essa... Teve uma empresa até me questionou, você tem essa pegada espiritual, não é o que a gente quer, você pode falar de outra coisa? Eu falei, não, eu posso falar de outra coisa, mas eu sou uma pessoa espiritualizada como todo mundo. Você Então, quer um eu verdadeiro ou você quer um eu montado, né? Então, né, tinha até uma proposta de valor e eu recusei, porque naquele momento eu percebia, não estão aceitando que eu sou. E Quem por outro você lado, é. tem empresas que estão super abertas, porque a gente não fala de espiritualidade. A gente está falando, vou lá para falar sobre inteligência emocional. Só que tem toda uma parte energética. Lógico, E e aí que é fala, necessária Alex, você falar. entrou na minha empresa, na hora que você saiu, você deixou uma alegria aqui. É isso. Cumprir minha missão, né? Cumprir minha missão. Cumprir minha missão. Então, o que é... Por isso que eu falo, as pessoas leigas, que não entende, elas não sabem diferenciar. Mas quem está aberto e recebe essa energia, fala, caramba, fez diferença. Entendeu? E muda, né? Muda completamente. Por isso que é importante abrir a cabeça para todos os assuntos, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, sobre Além do Briefing, é um pouco disso, né? Vamos sair um pouco só daquele papo tradicional de falar só de números, né? E vamos entender um pouco mais sobre tudo que rege o ambiente onde a gente vive, né? Enfim, vamos lá. Igor Nunes mandou aqui, boa noite a todos. Boa noite, Igor. O Vitor Justino mandou aqui, ó. Opa, queria saber. Muitos falam de alto valor. Você deve valorizar mais, enxergar seu valor e muitos relacionam com vaidade. O que de verdade define o valor de uma pessoa e como poderia potencializar meu valor de verdade? Perfeita pergunta. Que maravilha de Adorei. pergunta. Olha, Vitor, muito obrigado, viu? Vamos lá. Muito consciente. A gente tem uma questão histórica que sobre a questão que nós estávamos falando antes da Anitta ali do julgamento, né? Da gente ter medo do julgamento, o que as pessoas vão achar. E a gente aprendeu um berço familiar que eu falar algo de mim é prepotência. Ah, você está se achando, nossa, você é isso, você é aquilo, né? E aí a gente aprende a não nos reconhecer. Ah, não posso falar que eu sou competente nisso porque as pessoas vão me julgar. Não, você tem que trabalhar o seu merecimento. Você estudou, você se dedicou, você passou uma jornada que eu não sei qual é, então você tem que se valorizar. Tem uma questão, quando eu era gestor... Temos que entender que não está errado. Não está errado, não. Né? Agora, uma coisa é da forma como você se posiciona. Porque sem esnobar o próximo, exatamente, por exemplo. Né? Com total educação, né? Sem ostentar sem também. Sem ostentar. Né? E não usar isso como um amuleto para você querer criar ali, né, a questão no ponto da vaidade, sim. Né, do ego. Então vamos falar do ego. Se você está trabalhando na questão do ego, isso é ruim. Mas se você se reconhece, se valoriza, isso não é. E como que você trabalha isso? Como que você faz? É reconhecer que você é merecedor de todo o esforço que você tem na sua vida. E as pessoas, elas não se reconhecem. Elas não se valorizam. Entendeu? Sim. Então, respondendo a pergunta elas dele... não se permitem se valorizar. Se permitir realmente se valorizar. E aí vem aquilo, né? Mas o que as pessoas vão falar a partir do momento que eu
me posicionar ou eu falar isso. Sim. O medo do julgamento, o medo de não aceitação, De né? não aceitação. E aí você não precisa da aceitação de ninguém. Concorda? É profundo, mas sim. Você precisa se aceitar. Porque se a partir do momento que você aceita, todas as pessoas podem ir contra, mas você está sendo honesto com você, honesto com as pessoas e com a sociedade, sendo empático, né? Agindo com responsabilidade. É o propósito da terapia, inclusive, é você ter a própria aceitação daquilo, né? Exatamente. De uma situação. Compreender aquele processo. Aquilo. Entende? Então, assim, é merecer. Você acredita que você é um merecedor de tudo isso que você tem na sua vida hoje? Das coisas boas e das coisas ruins. Sim, sem dúvida. Porque você só cresceu na vida com as coisas ruins que aconteceram. Exato. Entendeu? Exato. Então, é olhar para isso, olhar para sua bagagem e falar, cara, eu valorizo isso. Eu reconheço quem eu sou. E eu mereço tudo isso que eu estou vivendo. Esses dias eu estava assistindo um corte, não vou lembrar agora de quem que era, mas eu achei muito bacana, em que ele falava sobre essa questão da aceitação do merecimento em termos de dinheiro, por exemplo, né? Uhum. Porque a gente cresceu num mundo onde a gente acostumou, né? A gente foi treinado para não falar salário, a gente foi treinado para não demonstrar certas coisas em relação ao que você tem. Você foi, a maioria, né, foi da nossa faixa etária, cresceu num ambiente que não existia essa ostentação que existe hoje, mostrar Sim. E falar. E quando a gente olha algumas coisas assim, gera na gente uma certa repulsa. Mas é justamente a questão da cultura. É como que a gente foi criado em relação a isso, Sim. Né? Existia um conceito, ou existe ainda na massa, às vezes um preconceito em relação, bom, se tem dinheiro é porque teve alguma coisa errada. Alguém só ganha dinheiro se realmente fez. O cara só chegou naquele ponto porque passou alguém para trás. Uhum. Né? O empresário, muitas vezes, é visto como alguém que é o carrasco, ou é aquele que, né, passou por cima de N coisas para ter aquilo que ele... Mas por quê? Porque existe esse pensamento que vem desde lá de trás, né? Que não existe a aceitação de alguém, inclusive, que teve um sucesso, ou a pessoa tem medo e isso trava ela também de conseguir resultados para a vida dela, Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente falou lá no começo sobre traumas presentes, né, na vida de cada um. Numa situação dessa, por exemplo, quais são, né, as técnicas, por exemplo, para tratar algo nesse sentido, né? A pessoa identificar, o terapeuta identificar isso, como que isso é trabalhado nessa aceitação, por exemplo? Isso, igual eu disse, é muito singular. Então, a gente precisa identificar de cada pessoa e aí a gente usar ferramentas para reconhecer esses traumas. Porque, assim, cada trauma, uhum. ela foi uma situação de grande choque para a pessoa e muitas vezes você nem recorda daquele trauma, mas ele está instaurado dentro de você. Como se fosse um software, tá ali. Tá ali. E a gente vai pegar ele e vai codificar ele de uma forma Sim. diferente. Então, existem milhares de ferramentas para a gente poder trabalhar. Só que aí eu preciso identificar de cada pessoa. Sim. Entendeu? Mas existem técnicas... Muitas. Sim. N técnicas. Legal. Tá? Só que assim, o que eu gosto... Não gosto de trabalhar numa coisa muito genérica. Eu gosto de trabalhar uma coisa mais específica. Uhum. Para cada um, para a gente poder... Para cada indivíduo, né? Porque muitas vezes... O que dá certo para você não vai dar certo para outra pessoa. Como que eu identifico que eu tenho um bloqueio emocional, por exemplo? Né? Eu só consigo identificar isso normalmente dentro de uma terapia? Ou existe algum tipo de técnica que eu vejo que, sei lá, eu estou bloqueado por isso, por exemplo? Muito, muito interessante. Quando não é uma pessoa que está em processo terapêutico, ela tem mais dificuldade de identificar porque ela fica em dúvida. Por exemplo, eu tenho pacientes que estão há anos comigo. Alex, eu identifiquei. Eles chegam porque com o tempo você vai aprendendo. Você consegue pegar. Alex, identifiquei isso. Falei, legal, então vamos trabalhar isso daí, tá? Mas é muito vasto. Por exemplo, tudo que te incomoda, né? E muitas vezes a pessoa não sabe que aquilo está incomodando. Né? Tudo que você julga, tudo que você tem trava, tudo que talvez você sente no seu corpo. Um momento de ansiedade, né? Então tudo que você sente no corpo, que você tem um bloqueio, aí tem um trauma. Tem algo instalado ali. Tem algo aí. E aí a gente tem outra questão que é muito mais fácil, talvez, identificar, é quando você percebe assim, esse é muito mais fácil, que o ciclo se repetiu.
Nossa, mas isso já aconteceu, agora tá acontecendo Poxa de novo na minha vida. Alex. Aí é um trauma. Caramba, eu já pensei nos 50 aqui, em questão de segundos. Então, esse é a mais fácil de identificar. Se o ciclo tá repetindo, tem que ir pra terapia trabalhar isso daí. Legal, cara. Eu acho que eu vejo ainda hoje gente com preconceito, sabe, em relação à terapia. Muito. E eu vejo que, nossa, eu acho que deveria ser obrigatório. Eu acho que é tipo aquele check-up que todo mundo fala que tem que fazer e tal, de exame uma vez por ano. Cara, a terapia deveria ser obrigatório. Deveria ser tipo imposto, sabe? Olha, eu sou suspeito a falar, né? Pois é. Mas assim, a pessoa que vem com resistência, muitas vezes, olha, eu tô aqui porque a minha esposa pediu, o meu marido pediu, e eu não preciso. A pessoa que fala que não precisa é a que mais precisa. Só que é engraçado, é a pessoa que mais se desenvolve. É incrível. Porque ela entende da importância. Ela começa a perceber, em poucas sessões, aquilo que ela começa a olhar para a vida de uma forma diferente. E aí ela quer aprender mais, Por quê? O que é a terapia? Né? Para as pessoas que têm esse preconceito, esse pré-julgamento, você vai para academia para ganhar seu músculo, para você ter o seu corpo mais saudável. Você vai para terapia para trabalhar seu músculo mental. Para você identificar, para você ser uma pessoa diferente e olhar para esse mundo, né, complicado de uma forma diferente. Olhar as coisas de uma forma mais leve. E muitas vezes a pessoa vem com um apontamento e a gente mostra outros caminhos. Eu brinco assim, quando a pessoa vai a primeira vez, fala, aqui não tem julgamento, aqui não tem crítica, eu estou do seu lado. Né? Vamos caminhar junto. Sim. Mas às vezes eu vou te mostrar caminhos que você nunca pensou. Eu falo, pessoal, que legal. E a gente começa. Formas diferentes de entender aquilo, né? Exatamente. Agora, você tocou no assunto antes da pergunta, que eu acho legal explicar sobre o mundo corporativo hoje, sobre essa coisa dos antigos, né, da nossa geração, e está vindo uma geração nova, a questão desses conflitos que sempre existiu dentro das empresas, só que agora vai existir muito mais. Verdade. E sabe por quê? Por conta da inteligência espiritual. A moçada que vem, elas vêm conectadas com propósito, elas sabem o que elas querem, e aí vai ter muita mudança. E se o empresário não está preparado, não vai ter mão de obra mais. Não vai ter mão de obra. Daqui 10 anos, a gente pode voltar aqui e falar, Alex, tudo que você falou aconteceu. E eu garanto para você que vai acontecer. Muita mudança. Em formato de horário de trabalho, formato de contratação e formato de como eu vou gerenciar a minha equipe. Como eu vou gerenciar essas pessoas? Eu sendo mais velho, eu tendo uma equipe mais jovem que está focada em propósito, em bem-estar. Sim. Não uma rotina louca de trabalhar mais de 18 horas. Eles têm um outro olhar para a vida. Quero tocar num ponto aqui, exatamente ligado a essa questão da gestão de pessoas que já estão no mercado há algum tempo com gerações mais novas, né? Você comentou sobre os três tipos de inteligência e agora a gente está vivendo uma pseudo-inteligência que é a inteligência artificial. Uhum. Eu falei no programa da semana passada com a Ana Gabriela e perguntei para ela sobre como que ela via essa questão da inteligência artificial voltada para a questão da criatividade. Tá. E aí eu quero te perguntar como que você vê a questão da inteligência artificial em relação a todas esses outros conceitos que a gente vem falando. Você acha que a inteligência artificial ela melhora as outras inteligências, né? Ela traz um certo conforto, uma certa preocupação? Como que você, como especialista nessa área de neuropsicanálise, como que você vê a inteligência artificial? Perfeito, ótima pergunta. Depende. É uma ferramenta muito útil, mas tem que saber utilizar. Então, a gente pega uma pessoa que está em processo ali de depressão, né? Como que ela vai utilizar aquilo a favor dela, em benefício dela? Então, depende muito do ser humano que está por trás, da condução, do meio, como ele vai explorar aquilo de uma forma que seja viável para ele. Entende? Entendo. Então, pode ser... a ferramenta em si é excelente. E eu acho que ela vem para agregar, mas tem que saber utilizar. Tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. Muito, muito. Porque ela pode te conduzir
para um caminho nebuloso, dependendo do que você questionar. Porque às vezes não é todo mundo que tem ali o prompt certo, a forma como você vai questionar aquilo, né? Essa pergunta ela é bem interessante porque ela vai expandir agora para a sua área de atuação também, né? Eu li recentemente artigo de profissionais falando sobre pessoas estarem usando o ChatGPT para se consultar como se tivesse o GPT sendo o terapeuta, não é? E aí eu acho que vem um grande problema, porque é o uso errado, por exemplo, né? Quer dizer que vai sempre dar respostas erradas? Não, mas a questão do entendimento humano ali por trás, a máquina ela pode saber toda a parte teórica que está em livros, etc., né? Mas o conhecimento humano, a espiritualidade envolvida, o entender o ser humano como uma pessoa ali, como pessoa que tem um problema e que tem várias outras histórias por trás, a máquina não vai fazer esse tipo de entendimento, né? E isso pode prejudicar ainda mais se você usar ela da forma errada, né? Sim. Olha, eu tenho um caso para te contar. Tem um paciente bem ansioso e ela não esperava o tempo, né? E aí ela falava, olha, eu pesquisei, ele me falou isso e ela mandava no WhatsApp. E eu falava, olha, então na sessão vamos conversar sobre isso. E aí eu fui pontuando, olha, falou isso. E eu fui linkando com a realidade da vida dela. E aí ela falava, não faz sentido. Então eu falei assim, você está usando a seu favor? Talvez ali naquele momento que você estava precisando foi a única forma que você teve para poder, né, te respaldar ali, te dar um afeto, mas não foi validado diante das circunstâncias que está acontecendo na sua vida. E aí ela chegou a fazer em 2 momentos. Um momento, na outra semana também, que ela não esperou. E aí a gente, né, conduziu para ela ter mais paciência, mas ela entender que aquilo não era condizente com o momento dela, com o processo dela. De novo, a falta do entendimento profundo da situação dela, né? Do problema que ela tem, né? Sim. Assim, a resposta que ele apresentou, não vamos descartar. Mas ela era genérica. Mas é muito vazio. Sim. É muito superficial, vamos dizer assim. E aí, pra gente poder mudar, tem que ser muito aprofundado. E aí vem um profissional para agregar isso, para pegar aquilo e explorar, aprofundar aquilo que ele tá pontuando. Deu para entender? Deu para entender. E aí fica aqui uma observação importante, né, pessoal? Cuidado, né, com certas pesquisas que vocês fazem, e a gente faz, eu também faço às vezes, quando você está com algum problema de saúde, por exemplo. Né? Aí você vai lá e pesquisa no Google, e aí você morre antes de terminar de ler, porque o Google fala que você não tem mais 4 horas de vida ali. É surreal como que ele te dá respostas, né? E aí você olha para aquilo, você como leigo, já imagina que você está com absolutamente todos os sintomas que está ali mesmo, que você não esteja, e aquilo vai piorar. E aí você, às vezes, vai para o médico, para o especialista, e quer ensinar para ele o que o Google te ensinou, né? E eu confesso que eu já tomei porrada de profissional por isso, né? Chegar lá e falar, olha, doutor, eu tô sentindo isso, mas pelo que eu vi é tal coisa. Então por que você veio até aqui? Pois é. Ele não tá errado, né? Porque assim, eu acho que você pode e deve buscar informações e faz parte, a gente é curioso, a gente tem que buscar informações, até para não ser enganado em certas situações. Mas vamos lá, né? Você tem seu grau de dominância de alguns assuntos, de algumas coisas que você não tem que tentar achar que sabe, né? Vai pro profissional. E na questão, a gente entra aqui no assunto, por exemplo, da questão de ansiedade, a questão de depressão, são assuntos extremamente graves, que precisam ser tratados por profissionais. Não adianta a gente achar que o GPT vai tratar um caso de depressão grave, por exemplo, porque é capaz de ele tratar de uma forma que a gente não quer que ele trate, né? Então, assim, dependendo da forma como ele for questionado. Então, muito cuidado. Muito cuidado, né? Não dá simplesmente para você achar que ele vai ter todas as respostas para te tirar de uma situação de depressão profunda, por exemplo. Sim, exatamente. Eu vejo que a gente estava comentando sobre, de novo, né, a questão dos empresários, né? E eu tive alguns contatos já com empresários que entendiam, por exemplo, um pouco sobre a questão da energia no ambiente de trabalho, né? Eles entendiam que eles tinham que tentar reinar a paz ali, de alguma forma,
mas eles não tinham nenhum tipo de ferramentas, por exemplo, para poder lidar no momento de um surto coletivo, às vezes, né? E quando eu falo surto coletivo, é algum problema. Às vezes você tem, dentro de um determinado setor, 3, 4 pessoas que estão enfrentando um problema que uma faísca ali vira uma bomba, né? E aí você precisa apaziguar aquela situação, sendo um empresário, sendo um gestor, por exemplo. Uhum. No seu ponto de vista, olhando para esse ambiente de crise dentro de uma situação dessa, por exemplo, como um gestor, como que eu devo lidar com uma situação dessa? Uhum. Eu sei que, de novo, é uma pergunta muito ampla, mas eu vejo que é um assunto que a gente precisa tocar aqui, porque eu recebi essa pergunta antes de vir pro programa. Legal. Eu não tenho como deixar ele encerrar sem te fazer, né? Sim. A tratativa ela tem que ser individual, né? Para cada colaborador. Então, tá ali num surto coletivo, 3 pessoas. Uma de cada vez, vai sentar, vai conversar, né? E aí, o preparo do gestor para saber conduzir essa conversa. Porque quando a pessoa não tem preparo, a primeira coisa que ela fala, fica calma. Não fica nervosa, para de chorar. Não, só piora, né? Não precisa ficar estressado. Por que você está estressado? É só pior. Né? Então, ali você tem que criar um ambiente de acolhimento. Olha, tem uma água, o que está acontecendo? E deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa pôr para fora. E até ela esgotar. Até ela... E você só esteja ali como ouvinte. Por quê? O que é aquela pessoa... Né? Quando a gente está em crise, quando a gente está em surto, o que a gente precisa colocar para fora? Para limpar aquilo lá. Então, a gente entra numa sala, tá, então conta para mim o que está acontecendo. E deixa falar, sem você fazer nenhum tipo de apontamento, sem você fazer... Deixa, depois que a pessoa está mais calma, e aí você vem, né, diante da circunstância, fazer a sua orientação e seus combinados, né? O que eu ensino os gestores vamos parar de falar feedback para fazer combinados. Se torna uma coisa mais leve, mais simpático e com propósito. Com uma pegada mais, né? Faz sentido. Porque, vamos fazer feedback. Pô, vai falar para uma pessoa jovem, vai fazer feedback, vai falar, vai me criticar, vai me apontar e depois vai fazer um elogio primeiro e depois vai falar o que precisa. Não fazer um combinado? Eu gosto muito, eu sempre ensino. Vamos fazer combinados. É um combinado meu, um combinado seu, e você vai trazer um resultado para mim. Total sentido. Eu tenho uma pergunta para fazer antes, mas eu quero só fazer um complemento em relação a isso, né? Você falou uma coisa que é muito importante. Para que o gestor possa tomar essa decisão de chamar um por um, conversar, ele tem que estar muito bem treinado. Sim. E aí, existe uma coisa que está ficando de lado, e eu vejo que não só para essas situações, mas é um dos pontos, eu tenho que puxar uma sardinha para o meu livro aqui também, que está saindo aí, que é a Alma do Cliente, que é um tema muito importante, tem um capítulo só falando sobre escuta ativa. Perfeito. Muitas vezes a pessoa ela não quer que você opine em algo que ela está passando, ela quer somente colocar para fora. Então ela precisa falar e você precisa ouvir sem julgar. Perfeito. E a mesma coisa acontece com o cliente, né? Quando a gente quer entender o que está na entrelinha ali, o que ele não está falando para a gente de fato, você precisa começar a dar espaço para ele falar do jeito dele. Uhum. E tem uma frase muito bacana que eu cito aqui, essa frase não é minha, essa frase é do João Branco, é esse modo do McDonald's, eu falei sobre ele no programa anterior também, mas as pessoas, os clientes dizem tudo, às vezes com palavras, né? E eu acho que isso faz muito sentido na questão da escutativa, se a gente traz para essa questão de ambientes com conflitos, etc., né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que, assim, já tá, o programa já era para estar encerrando nesse momento agora, ó. Mas ainda vou te fazer uma pergunta antes de pedir para você deixar os seus canais, tá? Todo e qualquer profissional, toda e qualquer pessoa vive num momento de extrema compressão, né? A gente está vivendo um momento de muita ansiedade, um momento de muita cobrança, e eu queria que você deixasse pra gente uma dica em momentos que a gente está num surto, aquela agitação, começa aquela palpitação, e muita gente ainda, né?
recomendo que vocês procurem um profissional quando vocês sentirem isso, mas eu queria que você deixasse uma técnica pra gente. Muita gente fala sobre técnicas de respiração, etc. Mas eu queria que você puxasse essa dica pro lado da espiritualidade, tá? E eu queria que você deixasse essa dica como um fechamento pra gente, até pra gente poder entender os ambientes, refletir e saber lidar com certas situações de uma maneira um pouco mais leve. Tá. Eu vou passar duas. Uma que eu coloco como um nome, saia de cena. Saia do ambiente e vai se conectar. Vai sentir o ar, se você puder, pisa na grama, ou você está dentro da empresa, vai para um lugar, sente o vento e se conecta com você. Outra técnica bem parecida, vai ao banheiro e lava o rosto. Vai no banheiro, lava o seu rosto e se conecta com você. Tá lá. Por que eu estou nessa empresa? Por que eu gosto de fazer isso? Quem eu sou? Né? Por que eu estou me permitindo a estar nessa situação? Nessa ansiedade? Isso é meu? Vamos deixar um questionamento aqui para um próximo. 90% do que acontece na sua vida não é seu. A ansiedade não é sua. A sua crise que você está passando não é sua. E aí não vou responder o porquê. Se questione. Se questione, não é seu. Se é que existe, né? Mas se questione. Né? Então, assim, essas duas técnicas é muito legal, porque aí você se conecta, você falando da espiritualidade, porque a espiritualidade somos nós. Sim. A hora que eu tô lavando o rosto, eu tô me conectando, você volta a conectar com você, que aí você sente o seu, né? Você pode se tocar, falar, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com o meu corpo? Sim. Eu vou complementar com uma fala que é uma técnica que eu uso. E não... É super simples. Acredito, espero que todo mundo que está assistindo tome banho todos os dias. É você aproveitar o seu banho, né, como um momento de limpeza, não só da sujeira do seu corpo, mas mental. Sim. Então, quando você tá lá eu faço isso, tá? Então, eu já falei isso para outras pessoas e recomendo. Você tá lá no seu momento, tomando seu banho, deixando a água cair ali na sua cabeça. Imagina que todo o seu problema, toda aquela energia ruim tá indo embora com aquela água que tá sendo... tá caindo sobre você. Ali. Imagina que tá tudo indo embora, escoando pelo ralo, né? Perfeito. Fique ali, reflita, pense um pouquinho, pensamento positivo ali, de que as coisas vão dar certo, que tá tudo se limpando. Isso acalma muito. Não sou profissional, tá? Nada mas em relação ajuda, a isso, com mas certeza, ajuda muito, cara. Alex, eu quero te agradecer absurdamente pelo papo. Eu quero que você deixe aqui os seus contatos. Como que eu faço para poder te encontrar? Pelo Instagram, alex.zompero. Lá tem todo o WhatsApp, e-mail, tem como entrar em contato comigo, que é mais fácil, né? Bem mais prático, né? Mais prático. Eu acabei de tomar um puxão de orelha de maneira bem singela, porque ele acabou de falar que é zompero e não zompeiro. E eu falei o programa inteiro como zompeiro. Então, pessoal, a gente recebeu aqui hoje o Alex Zompero, que deu pra gente uma aula e uma reflexão, trouxe várias reflexões muito importantes. Eu agradeço. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mandar mensagem pra alguém. Olha, chegou agora aqui, ó. A Paula Zaguetti mandou um abraço pra você. Paula, um beijão. Ela deixou uma pergunta. A terapia em si é uma conversa, né? Mas a cura mesmo é algo diferente. Ou é a mesma coisa? A terapia, ela não é uma conversa, é um alinhamento. É um combinado? Daria pra chamar de um combinado? No final tem, porque eu faço atividades. Então a gente faz alguns combinados para sua evolução. Mas o processo em si, ele é um alinhamento. E ele é muito engraçado que a hora que a pessoa fala, a maioria deles fala assim, Alex, eu estou mais leve. Porque eu estou falando e muitas vezes você vai ouvir também, porque né, tem um questionamento, às vezes tem muita explicação. Eu começo a explicar e você se torna ali a pessoa ouvinte, mas é um alinhamento, né? E que te leva à evolução. Alinhamento com evolução. Seria isso. Excelente. Ou seja, não é só uma conversa. Não né? é só uma conversa. Porque uma conversa é uma coisa, a gente tá ali no bar, ali, conversando e falando coisas aleatórias. Quando é um alinhamento... Até porque tem técnica implícita ali dentro do seu processo. Com certeza. A hora que você está falando comigo, eu estou analisando tudo. Estou analisando o seu corpo, a forma como fala. Né? A frase que você falou do CEO do McDonald's faz muito sentido, né? Que muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não é o que ela quer falar. E aí eu estou sentindo aquilo. Eu falo né, para o paciente, esse é seu momento e eu estou conectando com você. Porque eu preciso sentir o que você está sentindo. Então, muitas vezes eu estou ali, eu sei que a pessoa vai chorar, porque eu já estou com vontade de chorar.
eu me conecto, é uma união. Então não é uma conversa. Porque uma conversa, ela é um pouco superficial. E aí ali a gente é profunda. Muito obrigado pela pergunta. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês aí do outro lado. Gratidão. Esse programa aqui eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, não só que estava aqui, mas com os cortes, com as informações que a gente vai divulgar depois. E Alex, muito obrigado viu? de coração. Obrigado. Gratidão. Pessoal, um forte abraço, acompanhem lá o Alex, sigam a gente também no Instagram, além.do.briefing. Só um forte abraço, até a próxima quinta-feira. Além do Briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Vila.